Fala galera que acompanha o Planeta Caminhão, nós estamos aqui diretamente da Expo Forest 2018 e a Mercedes está apresentando um monstrinho aqui, um Axor 3344 8x4. O interessante é que esse caminhão ele tem um CMT de 123 toneladas, é um caminhão bem preparado para a operação, um caminhão que tem eixo com cubos redutores, transmissão automatizada, que é uma tendência que está acontecendo também, e mais algumas novidades interessantes no sentido de eficiência, porque tem até detalhes como, por exemplo, o uso de rodas de alumínio e o uso de pneus 295 para aliviar peso, isso chega a economizar mais ou menos uns 20 quilos por roda. Então essa busca pela eficiência nesse caminhão, junto com essa operação, que é a operação da Breda, ficou bem interessante, fica por dentro que nós vamos falar agora todos os detalhes técnicos. Bom, Marcos, conta pra gente um pouco mais aqui do lançamento, né? Desse 3344 aqui, agora 8x4, né? Para ter um aumento de capacidade, mas quais são as características técnicas desse caminhão? Esse é um caminhão, acho que é um caminhão extremamente robusto, né? Essa é uma marca da Mercedes nesse segmento, de ter veículos fora de estrada extremamente robustos. Ele é um caminhão que está com o câmbio G330 totalmente automatizado. Esse é também um outro diferencial, a gente introduziu no mercado há mais ou menos um ano e meio. Tem agora 100% dos 3344 também para aplicação fora de estrada, eles estão com o câmbio totalmente automatizado, G330 12K. A gente também tem o eixo HL7 HD7, que é um eixo com redução nos cubos, que é um eixo extremamente provado nesse tipo de aplicação, um eixo totalmente robusto. Eu acho que é um grande diferencial da Mercedes nesse aspecto, né? E é um caminhão que também a gente investiu nos últimos anos bastante em conforto. Então a gente tem uma suspensão da cabina que foi muito melhorada. Então esse caminhão, se a gente voltar uns 5 anos para trás, ele tinha uma fama de ter um conforto não adequado. Então a gente se preocupou muito com isso, a gente investiu na suspensão da cabina. Ele tem também os bancos novos que deram uma condição totalmente diferente de operação para o motorista. E falando do motorista, quer dizer, ao operar, como esse veículo também está com o câmbio totalmente automatizado, e é um câmbio muito moderno, que faz a troca de marcha no momento muito certo, então isso dá uma condição de conforto muito grande. Existia no passado, quando a gente começou a automatizar os veículos fora de estrada, existia muito receio se o veículo iria funcionar adequadamente, porque como a gente puxa muita carga nessa operação, então existia muito receio se o sistema ia responder adequadamente em todo tipo de operação. Com o avanço da eletrônica, com mais sensoriamento, uma eletrônica cada vez mais rápida, isso hoje já está superado. Então a automatização tem vindo muito forte. Então se a gente voltar 5 anos para trás, o primeiro caminhão totalmente automatizado que a gente teve foi o 4844, na operação de mineração. Na época foi quase que uma experimentação. As primeiras operações que começaram foi para o cliente sentir se aquilo realmente estava adequado para ele. E a aceitação foi tão forte que começou a se disseminar no mercado que o veículo realmente funcionava, a automatização funcionava. Legal. E agora isso se tornou padrão. Então toda operação de cana, toda operação de madeira hoje que sai com 3344, ele tem um câmbio totalmente automatizado, extremamente eficiente. Ou seja, juntando esse trem de força, esse câmbio com o HL7, somado ao motor 457, que é um motor 12 litros, extremamente robusto para essa operação, custo de manutenção muito baixo, então você consegue um conjunto de trem de força muito eficiente. O que aconteceu nesse caso aqui? A gente precisava era uma operação específica de um cliente que estava buscando uma maior capacidade de carga, e a operação dele era uma operação que precisava de uma operação com Romeo e Julieta. Então uma aplicação extremamente severa, com uma topografia muito íngreme, quer dizer, muita torção, muita vibração, muita patinação dos eixos. Então ele precisava operar com Romeo e Julieta, ele não podia operar com cavalo mecânico. Isso fazia com que ele precisava de muita carga no caminhão, no Romeo, e menos carga na Julieta, porque justamente a distribuição de carga mais adequada para ele era essa. E ao colocar mais carga no Romeo, também você ajuda ao veículo ter bastante tração. Então nessa operação que ele precisava estar com o caminhão muito no chão,
você precisava aumentar a carga no caminhão, não adiantava aumentar a carga nos seus reboques, né? Então, com isso, levou a gente a desenvolver o quarto eixo, que é o que a gente está apresentando aqui como novidade. Então, é um caminhão que ficou como 8x4, mas na verdade com operação Romeo e Julieta. Isso dá ao todo, nessa aplicação, 56 toneladas, que são oficial, legal, então as 29 no caminhão e mais 27 na Julieta. Na Julieta, perfeito. E isso, para essa operação desse cliente, foi algo extremamente adequado, porque ele ganhou 6 toneladas a mais. A gente também fez algumas outras otimizações para ele ganhar 6 toneladas líquidas, porque na prática, ao colocar um eixo a mais, você aumenta as 6 toneladas legais, mas você tem que descontar mais ou menos 1 tonelada, que é o peso do eixo. Isso dá ao todo mais ou menos 5. Mas aí a gente foi fazendo algumas otimizações. Por exemplo, a gente colocou roda de alumínio, que é outro ponto interessante, né? Muita gente associa roda de alumínio com beleza ou com alguma característica mais rodoviária. As pessoas às vezes até se assustam que roda de alumínio também está sendo usada na operação fora de estrada, mas isso é uma tendência muito forte, justamente para ganhar peso. Então uma roda de alumínio pesa mais ou menos 15 quilos a menos do que uma roda de aço. E na hora que você multiplica a quantidade de rodas de alumínio, então nessa composição, por exemplo, ele tem 24 rodas. A 15 quilos, isso já faz uma diferença enorme. Somado a isso, a gente mudou também o pneu. Quer dizer, ele opera, a gente está passando de um pneu 1100 para um pneu 295, que é outra tendência forte no segmento. Cada vez menos está se usando pneus com câmera. Então cada vez mais a gente está indo para pneu sem câmera. E isso faz com que no conjunto, quer dizer, roda de alumínio mais pneu 295 em comparação com a roda de aço e o pneu 1100, você tem uma redução de 20 quilos mais ou menos. Somado a 24 rodas conjuntos, você tem quase meia tonelada de redução. Então isso é um avanço enorme, né? Depois a gente também tem discutido cada operação. Então nesse caso, por exemplo, o cliente não precisava de 2 tanques. Ele faz uma operação relativamente curta, então ele opera com um tanque só. Então a gente configurou o veículo para ter um tanque só, aí você ganhou mais também, mais ou menos 300 quilos, quer dizer, então você vai somando, a gente conseguiu tirar mais ou menos 1 tonelada, compensar esse peso do eixo adicional, e o cliente ao todo ganha 6 toneladas de carga útil. E isso num segmento que busca cada vez mais produtividade, isso é fundamental. Então essa que foi o grande desenvolvimento. A gente tem que estar muito próximo do cliente para entender como ele opera, e com isso a gente conseguiu essa configuração bem particular. Essa preocupação com eficiência deu até para ver o caminhão lá na apresentação, até com defletor de ar, inclusive, né? Nos mínimos detalhes, essa questão da busca. Exatamente, isso é uma coisa bem interessante, né? Que às vezes a gente também associa um defletor de ar a uma operação puramente rodoviária. Exatamente. Mas na verdade, como essa busca de cada milímetro, então por exemplo, eu acabei de falar de peso, né? Então 1 quilo a mais faz diferença sim numa operação fora de estrada. E a mesma coisa o defletor. Quer dizer, o defletor aumenta bastante, quer dizer, o cliente opera grande parte do trecho, é um trecho de baixa velocidade, mas ele pega um pequeno trecho numa condição melhor de estrada, onde ele aumenta a velocidade, e aí acaba justificando. Então, cada pequena melhoria que você tem, você acaba melhorando bastante. E se você olhar um implemento de madeira, é um implemento alto, que na prática acaba prejudicando muito a aerodinâmica. Então você colocar um defletor, mesmo que seja um trecho curto, sempre vai melhorar muito a eficiência de consumo de combustível, e isso vai ser bastante positivo. Legal, bacana. Agora esse caminhão tem CMT de 123 toneladas, é isso? É cubo redutor, né? Conta um pouquinho mais o porquê da importância de ter um cubo redutor nessa operação. O cubo redutor contribui muito com a durabilidade do eixo. Então normalmente o eixo ele faz a relação do eixo, ela está ali no diferencial. E se você precisa de uma operação que exige muita robustez, você vai puxar 123 toneladas, toda essa redução, se ela acontecer dentro do diferencial, ele vai acabar sendo bastante, o esforço no diferencial vai ser muito grande. Perfeito. Então quando você tem o redutor nos cubos, você divide esse esforço. Então você faz parte desse esforço, fica no diferencial, parte fica no cubo redutor. Que nada mais é do que uma série de conjuntos de engrenagens planetárias que fazem essa redução nos cubos.
Então com isso você aumenta muito a durabilidade. Tá. Por outro lado, claro, você começa a ter muito mais atrito, porque você tem mais engrenagens, você tem mais atrito. E é por isso que também você aumenta o consumo de combustível. Então eu sempre digo assim, quando você vai configurar o caminhão, você tem que sempre buscar o balanço entre consumo e robustez. Então configurar um veículo com cubo redutor é fundamental numa operação que tem uma severidade grande. Tá. Mas você tem que estar sempre consciente que o consumo de combustível vai ser prejudicado. Mas é sempre um balanço. Então a gente tem clientes que tem operações que ele busca para retirar a madeira ou retirar de dentro da floresta, ele usa um veículo com uma configuração extremamente robusta, com cubo redutor, com uma relação de eixo bem reduzida. Quando ele chega numa condição onde ele teria uma operação muito mais rodoviária, ele faz o transbordo, passa para um outro caminhão configurado numa condição mais estradeira. E aí ele faz o trecho final. Perfeito. Na madeira isso é muito típico, porque você tem trechos às vezes relativamente pequenos para tirar da floresta e trechos muito longos para chegar na usina. Então muitas vezes você precisa combinar 2 caminhões. Perfeito. Buscando Maravilha. essa eficiência. Maravilha, Marcos. Obrigado, viu? Até a próxima.